Se você é cristão há mais de 30 anos, com certeza você já ouviu essa história sendo contada na sua igreja. Cientistas russos encontram a porta do inferno na Sibéria. Mas será que isso realmente aconteceu? Se você quer saber, então puxa uma cadeira e senta aí que eu vou te contar tudinho. Em 1989, um grupo de geólogos russos teria cavado um poço de cerca de 14 mil metros de profundidade numa região remota da Sibéria. E teriam descido um microfone especial pelo buraco, resistente a altas temperaturas, com a intenção de detectar movimentos anormais nas placas tectônicas. Porém, o que eles ouviram foi extremamente perturbador. Ao analisar as fitas gravadas, eles conseguiram identificar que o barulho se tratava de gritos humanos, um grupo incontável de vozes pedindo por perdão, água e misericórdia. Essa notícia começou a circular aqui pelo Brasil pela década de 90, somente com essas poucas informações. Porém, com o passar dos anos e com o advento da internet, a história começou a ganhar mais detalhes, como por exemplo a imagem da página do jornal onde a notícia foi publicada e que continha a foto do suposto cientista responsável pela escavação, Dr. Dmitry Azakov. Esse, que seria um jornal finlandês, publicou a seguinte declaração atribuída ao cientista: "Como um comunista, eu não acredito no céu ou na Bíblia, mas, como um cientista, eu acredito agora no inferno. Desnecessário dizer que ficamos chocados ao fazer tal descoberta. Mas nós sabemos o que vimos e sabemos o que ouvimos. Estamos absolutamente convencidos de que nós perfuramos pelos portões do inferno. Nós baixamos um microfone projetado para ouvir o som de movimentos tectônicos abaixo da galeria. Mas, em vez de movimento de placas, nós ouvimos uma voz humana gritando de dor. No começo, pensamos que o som estava vindo do nosso próprio equipamento, mas quando fizemos ajustes neles, nossas piores suspeitas foram confirmadas. Os gritos não eram de um único humano, eram gritos de milhões. A essa altura, suspendemos a operação e ocultamos o buraco. Era evidente que havíamos descoberto algo que ultrapassava a nossa compreensão. Havíamos visto e escutado coisas que nunca foram vistas ou escutadas." Ainda na mesma matéria, o Dr. Dmitry afirmava que, depois de terem perfurado por vários quilômetros, as brocas começaram a girar desenfreadamente, dando a impressão de que eles haviam chegado a uma galeria oca a 14 mil metros debaixo do solo. Ele teria afirmado ainda que a temperatura nesse ponto alcançava os inacreditáveis 2.000 graus Fahrenheit, o que daria quase 1.100 graus Celsius. Mesmo com uma temperatura tão elevada, a equipe chefiada pelo Dr. Dmitry teria, através de uma sonda, descido um microfone e gravado os sons da galeria. Estranhamente, esse relato coincidiu com um projeto de prospecção científica iniciado em 24 de maio de 1970 pela extinta União Soviética, mas não na Sibéria, na Península de Kola, que faz fronteira com a Noruega e a Finlândia. Inicialmente, o projeto consistia em tentar perfurar a crosta terrestre o mais profundo possível, e seu objetivo era alcançar a incrível marca de 15 mil metros de profundidade. Em 6 de junho de 1979, a União Soviética conseguiu quebrar o recorde de profundidade que pertencia aos Estados Unidos, por causa de seu poço de Bertha Rogers, em Oklahoma, que possuía 9.583 metros de profundidade. Em 1982, eles alcançaram os 12 mil metros. Depois deste feito, as perfurações foram interrompidas por um tempo, mas retomadas em 1984, quando uma grande broca se quebrou e ficou presa no buraco. Isso atrapalhou bastante a escavação, mas mesmo assim, em 1989, a União Soviética conseguiu atingir a incrível marca de 12.262 metros de profundidade. A equipe envolvida no projeto esperava chegar aos 13.500 metros até o final do ano seguinte e aos 15 mil metros até o final de 1993. Porém, as coisas não saíram como planejado. A equipe já esperava que a temperatura fosse subir conforme fossem alcançando maior profundidade, mas em vez dos 100 graus Celsius previstos por eles, a temperatura no ponto onde eles estavam já alcançava os 180. Eles calculavam então que,
Caso alcançassem mesmo os 15 mil metros, a perfuração teria que ser feita a mais ou menos 300 graus Celsius, e isso tornaria completamente impossível o trabalho das brocas. Portanto, a exploração foi interrompida definitivamente aos mesmos 12.262 metros, tornando o poço superprofundo de Kola o buraco artificial mais profundo da Terra. Hoje, na península de Kola, restam apenas as ruínas da estação de pesquisa científica, onde uma tampa de metal enferrujada e lacrada sela o buraco feito pelos soviéticos. Não se sabe o verdadeiro motivo dessa exploração. O que se pode afirmar é que, durante a Guerra Fria, houve uma corrida entre Estados Unidos e União Soviética para perfurar o mais profundo possível na crosta terrestre, na tentativa de alcançar o manto do planeta. Ou seja, do mesmo modo que aconteceu com a corrida espacial, a disputa para explorar as profundezas da Terra era uma grande demonstração e exibição de tecnologia avançada e engenharia de ponta das duas potências. Aliás, se você já assistiu ao filme Rocky IV, já sabe que a disputa entre Estados Unidos e União Soviética era braba nessa época. Ainda sobre a escavação na Península de Kola, muitos jornais respeitados, incluindo a BBC, citam que moradores próximos à região afirmam até hoje poder ouvir sons estranhos vindos do local de pesquisa, que eles mesmos acreditam ser gritos de almas torturadas no inferno. Se isso é verdade ou apenas a imaginação fértil dos moradores, não tem como saber. O que podemos afirmar é que a escavação realmente aconteceu. Mas e os relatos da equipe de Azarkov? Quando foi que se tomou conhecimento deles? Os fatos que eles mencionaram realmente aconteceram? Ou a história toda não passa de boato e sensacionalismo? Pra gente descobrir, vamos ter que voltar lá do começo, na primeira vez em que essa história foi contada. Esse caso começou a ganhar repercussão nos Estados Unidos também na década de 90, por causa de uma matéria exibida na Trinity Broadcasting Network, rede Trindade de Comunicações, que é uma emissora de rádio e TV cristã com sede na Califórnia, e mais conhecida pela sigla TBN, e que hoje é considerada a maior emissora evangélica do mundo. A matéria foi apresentada com o título Cientistas Descobrem o Inferno e, obviamente, causou um enorme alvoroço entre os ouvintes. Nessa mesma época, um homem chamado Rich Bueller, que era pastor e apresentador de um talk show de rádio de outra emissora, começou a receber uma enxurrada de ligações de seus ouvintes que lhe contaram sobre a matéria exibida na Trinity e queriam saber se aquilo era realmente verdade. O pastor Rich prometeu aos seus ouvintes que iria descobrir e resolveu começar então a sua própria investigação. Primeiro, ele ligou para a Trinity perguntando de onde eles haviam tirado essa informação. E a mulher que o atendeu afirmou que a informação veio através da tradução de um antigo jornal finlandês chamado, ignorem minha pronúncia, Amenustastia, minha nossa, tipo isso aí. E que o pastor poderia facilmente encontrar esse artigo no último boletim informativo da emissora. Ao ler esse boletim, Rich percebeu que nele constava a informação de que esse artigo teria sido entregue à Trinity por Robert William Schambach, um televangelista muito famoso e convidado frequente do canal. Então o pastor Rich resolveu entrar em contato com ele. Quando conseguiu contato com o escritório do evangelista, foi informado por um de seus secretários de que a história era real e que eles tinham um artigo de uma revista científica respeitada da Finlândia que confirmava todos os fatos. Além do artigo, eles também tinham uma carta que receberam de um professor chamado A.J. Rendalen, da Noruega, que não só confirmava os fatos, como adicionava descobertas ainda mais assustadoras. Este homem estava visitando os Estados Unidos bem na semana em que a matéria foi exibida pela Trinity, e quando voltou para a Noruega, escreveu para eles o seguinte: "Devo confessar que ri quando assisti a matéria de vocês. Não acreditei em uma única palavra, e comentei com um amigo que os americanos com certeza eram muito ingênuos ao acreditar que o inferno poderia estar fisicamente localizado em um buraco no chão. Não posso nem começar a dizer o choque que foi para mim quando voltei para a Noruega e encontrei os jornais cheios de notícias sobre este incidente. Eu soube imediatamente que, se houvesse um inferno, com certeza eu acabaria nele. Um medo tremendo tomou conta de mim, e por 2 noites sonhei com fogo e gritos, até que me entreguei a Deus e entreguei minha vida em suas mãos para que ele a protegesse." No restante da carta, Rendalen encorajava a Trinity a não deixarem os céticos e os descrentes atrapalharem a divulgação da história. Ao enviar a carta, ele incluiu o que, segundo ele, era um artigo do maior e mais respeitável jornal da Noruega, que continha ainda mais detalhes. Artigo este que foi traduzido para o inglês pelo próprio Rendalen. Vai vendo.
Sua tradução do artigo citava a intimidação do governo soviético sobre os cientistas para que eles não contassem a ninguém o que descobriram. E também relatava que o que assustou os cientistas não teria sido apenas a gravação das vozes nas profundezas da Terra, e sim algo muito mais sinistro que teria acontecido naquela mesma noite. O artigo dizia ter obtido essas informações de uma testemunha ocular registrada apenas como Sr. Numedal. De acordo com ele, uma nuvem luminosa, do que parecia ser uma espécie de gás, emergiu de dentro do buraco, erguendo-se como uma coluna, e do meio dessa coluna incandescente surgiu um ser brilhante com asas de morcego que teria bradado as palavras "Eu venci" e desaparecido logo em seguida. Os soviéticos envolvidos no projeto gritaram de terror e minutos depois o Sr. Numedal pôde observar várias ambulâncias se dirigindo ao local para socorrer os geólogos que estavam em choque. Dias depois, o motorista de uma das ambulâncias, que supostamente era um conhecido do Sr. Numedal, confidenciou a ele que a ordem era aplicar nos geólogos um sedativo muito potente e retirar todos do local o mais rápido possível. O pastor Rich Buehler tinha agora em suas mãos a versão completa da história. Uma perfuração que supostamente alcançou as portas do inferno e a aparição de um ser desconhecido no local. Portanto, ele continuou sua investigação, o que o levou a contactar o tal jornal finlandês de pronúncia esquisita, aquele que tinha publicado a história originalmente, e conversou então com um dos membros de sua equipe. Nessa conversa, ele descobriu que a publicação não vinha de um jornal respeitado e nem de uma revista científica, conforme a Trinity tinha informado, mas se tratava de uma pequena publicação local feita por um grupo de cristãos. Esse membro da equipe informou ao pastor que leu essa história num artigo de um outro jornal diário finlandês, chamado Etela Suomen, e por achá-la interessante, resolveram publicá-la também. O pastor Rich entrou em contato com esse jornal e descobriu que a história não tinha sido publicada como um artigo, mas que ela tinha aparecido na seção de cartas, em que algumas das cartas que os leitores enviavam ao jornal eram publicadas, e naquela seção eles poderiam falar sobre qualquer assunto. Cavando mais fundo na história... Pegou o trocadilho? Através da equipe do próprio jornal, o pastor pegou o contato do homem que teria enviado a tal carta. Era um senhor idoso e muito gentil, que disse ao pastor que tirou a história de um boletim cristão publicado por um grupo de missionários finlandeses chamado Vael Tajat. Eu tô falando tudo bem brasileirado aqui porque eu não tenho ideia de como se pronuncia essas palavras, mas vamos lá. Esse tal boletim teria sido publicado em sua edição de julho de 1989. O pastor Rich ligou para o editor desse boletim, que disse que recebeu a história de um dos seus leitores, que afirmou tê-la retirado de um outro boletim, publicado por um grupo de cristãos judeus na Califórnia, chamado Joias de Jericó. A trilha finlandesa, então, tinha chegado ao fim. E eu tenho que dizer que isso é que é telefone sem fio, hein? Nesse ponto, para o pastor Rich Buehler, ficou bastante claro que a história parecia tipicamente uma lenda urbana. Era sensacional, impossível de documentar e só ganhou vida por causa de todas as pequenas publicações que a exibiram. Mas ainda existiu o relato de Adrian Dalen, lembra? O professor norueguês que traduziu o artigo e enviou para a Trinity. Entrando em contato com ele, o pastor Rich perguntou se ele era o homem que havia enviado a história dos cientistas que perfuraram o inferno e da criatura que havia emergido do buraco. Quando ele respondeu afirmativamente, o pastor perguntou se ele tinha como provar que tudo aquilo aconteceu de verdade. Ao que ele calmamente respondeu: não, eu inventei cada palavra. O que aconteceu foi que, realmente, Dalen assistiu ao programa de TV exibido pela Trinity quando estava nos Estados Unidos e achou absurdo que a emissora tenha transmitido a história sem nenhuma verificação dos fatos. Chegando à Noruega, ele fabricou a história da criatura com asas de morcego e enviou uma carta para a Trinity, certo de que, mais uma vez, eles publicariam sem nenhuma responsabilidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas e o artigo que ele traduziu? Na verdade, era só uma reportagem de um jornal local sobre um inspetor de construções e que não tinha absolutamente nada a ver com a escavação soviética. Ele não traduziu nada, apenas aproveitou as fotos da matéria e reescreveu a história. Resumindo, não só a Trinity publicou a história completa, como outras emissoras de rádio e TV.
e a história apareceu em diversas outras publicações. Nenhum dos que publicaram a história tentou pesquisar a sua veracidade antes de levá-la a público. Tudo bem, a história da criatura com asas de morcego era uma farsa. Mas e a história inicial sobre a gravação das vozes? Tentando rastrear qual teria sido a publicação mais antiga sobre o assunto, o pastor chegou a Biblical Archaeology Review, a maior publicação especializada em artigos relacionados à arqueologia bíblica e que apresenta descobertas e controvérsias relacionadas à Bíblia. A revista realmente publicou a história, mas com o intuito de divertir os leitores, crendo que todos a achariam absurda. Infelizmente, muitos leitores não só a levaram a sério, como começaram a divulgá-la e a distribuí-la, como se houvesse uma comprovação científica para tudo aquilo. As pessoas começaram a citar os boletins uns dos outros para validar os seus. Infelizmente, é assim que os boatos são feitos. Mas e o áudio? A gravação que rodou o mundo e que você ouviu aqui no comecinho do vídeo? Na verdade, ninguém sabe de onde ela surgiu. Porém, muitos cinéfilos que acompanharam a história afirmam que os sons foram retirados do filme de terror Barão Sanguinário, lançado no ano de 1972. No filme, um jovem visita o castelo de um antepassado, um barão sádico, que teve uma morte violenta, e ao ler em voz alta um encantamento, o barão retorna do inferno para continuar suas maldades. Dizem que é só prestar um pouco mais de atenção para perceber os loopings de repetição na gravação, que com certeza foi tirada de poucos segundos do filme. Outra coisa que soou muito estranho e deu ainda mais força para aqueles que afirmam que a história é uma lenda foi o fato de os cientistas terem conseguido identificar no meio das vozes clamores por perdão, água e misericórdia. Isso significa então que todas as pessoas no inferno falam russo? É algo para se pensar sobre. Se a própria revista inventou toda a história, ou se alguém se deu a eles e eles resolveram publicar como piada, nunca vamos saber. A Trinity até tentou se defender, dizendo que muitas pessoas se converteram a Cristo após a publicação deles. Bem, vocês sabem que eu evito dar a minha opinião pessoal aqui nos vídeos do canal, mas pessoalmente eu acho bem complicado que alguém pense ser genuína uma conversão a Cristo Jesus, não por amor a Ele e aos seus preceitos, mas puramente por medo do fogo do inferno. De qualquer forma, eu quero muito saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha ele com seus amigos, deixa o seu like e a gente se vê na próxima segunda-feira. Eu sou a Thaís Manocchio, em Curiosidades Teológicas.